Outra coisa. A religião, de uma forma geral, ela ensina o basicão. Aquele aprofundamento maior que cada um quer ter, ele vai precisar ter um esforço maior para conquistar. Então, qualquer religião que seja. Então, por exemplo, depois que eu aprendi muita coisa sobre pouco em relação ao que é, mas muito em relação ao que eu sabia, sobre a fraternidade, sobre toda essa história, eu que tinha renegado a religião católica, que tinha me afastado do kardecismo, que nem queria saber como que eram as outras, eu mudei minha forma de pensar e sentir. Porque quando eu chego hoje numa igreja católica, se for um batizado, se for um casamento, se for uma missa, tem um momento, no momento da Eucaristia, por exemplo, é um momento que, para mim, parece realmente sagrado. Independente da história do padre, de quem está fazendo, parece que aquilo ali, naquele momento do ritual, algo a mais acontece, né? Então você começa a perceber coisas que em outro tempo a gente não teria. Se você chega no centro espírita, na hora do passe, você começa, ou na hora mesmo que está sendo rezado o evangelho, você começa a sentir um algo a mais, que está além da pessoa que está falando, né? E isso daí é em qualquer religião. Porque às vezes a gente tem mania de achar que, essas daqui, não quer dizer que todas estejam afinadas com o propósito dos mestres, mas Deus não bateria numa única porta, né? Bom, agora eu vou ser bem breve, não vou ler tudo, porque senão vocês não vão dar conta, tá? Eu, para fazer jantar dando conta. Bom, o judaísmo, na origem, segundo o ensinamento da fraternidade, era para desenvolver o raio azul, que ele está na garganta e representa a realização, e o azul também é proteção, coragem, determinação. Então, quando você está precisando de fazer, de realizar coisas, você pode invocar o azul de proteção. Aqui veio através do judaísmo, mas agora tem os mestres responsáveis por cada raio, que talvez dê tempo de eu falar. Então, assim, o raio azul vai ter um mestre e toda uma egrégora firmada no raio azul, que é de proteção, que é de força, de coragem, né? Aí o budismo é sabedoria, né? Segundo esses ensinamentos. Então, através da sabedoria também você pode ascender, né? Cada um vem com um propósito, mas é uma forma. E aí eu vejo como dourado, mas tem algumas linhas que colocam como amarelo. Isso daí não faz muita diferença, porque primeiro que até você vê demora um pouquinho, quando você vê, você vai ver do seu jeito, então não tem uma regra exata, mas é mais ou menos uma forma de explicar. Aí o próximo é o cristianismo, que é o raio rosa, e que é o amor mesmo, né? Aí tem a abnegação, beleza, graça e tudo que Jesus colocou. O hinduísmo é o raio branco, que ele vai ser muito importante para a gente, ele fica embaixo, ele é muito importante na hora da ascensão. Vai ser muito importante ter esse raio bem ativado. O raio verde está envolvido com a cura, com a verdade. Então, no momento que você precisa trabalhar com lugares de cura, você pode ver que os hospitais usam muito pintar a parede de verdinho claro, muito comum os uniformes verdes, como se fosse um chamado para a cura, né? Agora, eu estava até comentando com eles ali, tem uma coisa que é assim, quando você tem que pedir alguma coisa, e eu vou falar um pouco sobre o pedir, não precisa ficar decorando que raio que pede para cada coisa, porque é tudo auto-inteligente. E muitas vezes você está com um problema de saúde, um problema físico, você está pedindo um raio verde, na verdade está te faltando sabedoria, você não está sabendo como lidar com determinadas situações da sua vida. Então, às vezes você precisa olhar mesmo se você está precisando só da saúde ou o que está por trás da doença. Porque quando vem uma doença física, normalmente, se você olhar, ela tem uma intenção positiva. Vocês podem imaginar o que significa isso? Você falar com uma doença, intenção positiva, vai falar isso lá para os meus sintomas. Vai falar isso lá para aquela pessoa.
mas é um chamado, é uma oportunidade de você se olhar e falar, poxa, que área da minha vida eu não estou cuidando e ela está se manifestando em forma de doença, né? O islamismo é por Eldorado, ele fala de esperança, fé no futuro, justiça, né? Mas ele tem muito a ver também com devoção, né? E o raio violeta de Saint-Germain, né, Saint-Germain, que é da transmutação. Como eu falei que o meu princípio foi o violeta, eu vou puxar o saco um pouquinho desse raio aqui, né? Ele não é melhor do que os outros, ele é tão bom quanto. Só que esse daqui você pode usar mais vezes no dia a dia, porque ele serve para transmutar dificuldades. Então a gente vem da era de peixes. A era de peixes, o caminho, veja a linguagem da era de peixes, era que Deus me ajude, que eu possa conquistar, que Deus, não era uma coisa assim amorosa, mas até um pouco assim, que tempo que a gente pode usar para isso daí, mas não, era meio romântico, era um jeito meio pisciano. Agora nós estamos na era de aquário, que tudo é acelerado. Então você não pode ficar mais assim, que eu, né, Deus me dê. Agora, talvez seja mais eficaz, você pode fazer o que você quer, porque cada um faz o que achar melhor. Mas talvez seja um momento que está sendo mais oportuno, mais eficaz, você afirmar já o que você quer. Então, eu sou a luz, eu sou o bem, eu sou o belo, eu sou a luz, eu sou a prosperidade, eu sou solucionando isso daí, e joga a chama violeta. Não precisa enxergar. Chama, você não tem que ficar vendo. Isso daí é uma coisa que pode acontecer com um ou outro, mas você invoca a chama para aquele problema. Agora, tem tudo tem os prós e os contras, né? Porque se você vai tendo mais sabedoria, você vai tendo mais responsabilidades. Então, cada vez que você joga a chama, ela limpa aquilo, aí você fala, agora ficou tudo bem. Nossa, aí tem um abacaxi lá na frente para você descascar de novo. Porque você acelera o caminho, porque nós não estamos a passeio aqui. A gente está vindo para limpar todas as cargas que fizemos no passado, né? Só que você pode ficar muito tempo para resolver uma caca só, ou você pode acelerar, resolve essa e chama outra, resolve essa e chama outra. É possível isso nesse momento evolutivo, né? Independente de que cada um tem o seu tempo. Eu não sei o que é essa religião, alguém sabe? É o de baixo que está escrito certo. De todo jeito, como eu também não falei das outras, não vai ficar faltando, né? Mas é que é uma religião que a gente não está acostumado com esse termo. E também esse raio em pêssego também não é tão comum a gente falar, é um raio como se fosse um raio secreto. Um raio que a gente não está tão explicado sobre ele. Mas ele ativa mais 5 chakras secretos, né? Que vão nos ajudar no processo evolutivo. Então, assim, vemos assim que cada uma das religiões facilita o desenvolvimento da alma em cada chakra na disciplina de um raio específico e sob a regência de um mestre em particular. Sentindo a necessidade de evoluir para um outro raio, muitas dessas religiões geraram outras para valor, porém, em muitos casos, mal interpretados por seus seguidores. Então, o esoterismo aqui, olha, é com S esse, é diferente daquele lá, que buscava através da religião. Esse daqui estuda a verdade que está escondida no âmago destas 8 grandes e principais religiões do mundo. Então, você já entra num processo de olhar o que está por dentro disso, ou por trás disso. Quando você já passou do estado de... você está ali praticando, está ali tendo algum conhecimento, mas tem um momento que você quer algo mais. Então você deixa do exotérico para ser o verdadeiro esotérico.